Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições: Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e às demais funcionárias da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes. Inciso 5. Representar ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal, a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tomar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem integrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste, são exigidos os seguintes requisitos: a linha A, ser brasileiro; a linha B, ter reconhecida idoneidade moral; a linha C, ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos; a linha D, estar no gozo dos direitos civis e políticos; a linha E, estar quite do serviço militar; a linha F, contar mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a linha F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto do artigo 524 e seus parágrafos 1º a 3º. Parágrafo 2º. Recebida as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Parágrafo 3º. Dentro de 15 dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente por qualquer interessado,
sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal na primeira sessão. Parágrafo 5º. Se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. Parágrafo 6º. Em falta de indicação pelos sindicatos de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas juntas de conciliação e julgamento ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observado os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado a pedido aquele que tiver servido sem interrupção durante metade desse período. Parágrafo 1º. Na hipótese da dispensa do vogal, a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do presidente da Junta. Parágrafo 2º. Na falta do suplente por impedimento, morte ou renúncia, serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta, em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência a que comparecerem até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665. A linha A. Tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam. A linha B. Aconselhar as partes à conciliação. A linha C. Votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal, submetidas às suas deliberações. A linha D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. A linha E. Formular, por intermédio do presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso. Capítulo 3 dos Juízos de Direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho com a jurisdição que lhes for determinada pela lei da organização judiciária local. Artigo 669. A competência dos juízos de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento, na forma da seção 2, capítulo 2. Parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível,
por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Parágrafo 2º. Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo.